Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão? Teve proposta pelo Walter, desfalque importante para o fim de semana e protesto da torcida num fim de temporada melancólica para o Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já conseguiram assimilar o que aconteceu nessa derrota para o Santos? Deixando o Corinthians na 10ª colocação. Vou repetir. O Corinthians pode terminar o Campeonato Brasileiro na 10ª posição, na metade da tabela. Ao mesmo tempo que a gente fala que o 8º lugar dá uma vaga na pré-Libertadores e que, obviamente, tem que ser comemorada, né, essa vaga, causa um estresse danado, né, porque o próprio Corinthians é vítima disso. Já começa o ano tendo uma decisão pela frente. Se você é eliminado, pode botar a perder todo o planejamento do ano. Foi o que aconteceu na eliminação para o Guarani do Paraguai ainda em 2020. E poderia acontecer da mesma forma, até pelo jeito que o Corinthians está jogando. Mas eu não vou ser incoerente com aquilo que eu penso. Eu sempre acho que chegar na Libertadores, mesmo que seja na pré, mesmo que seja na fase de grupos, é importante, porque você tem que estar lá, disputar as melhores competições. Isso atrai prestígio internacional, investimentos, sócios, enfim, uma série de coisas que faz com que o clube estando na Libertadores seja muito melhor do que na Sul-Americana, que também é uma competição interessante, mas não dá para comparar, né? Por isso que as primeiras posições do brasileiro você dá para a Libertadores e não para a Sul-Americana. Agora, o Corinthians, ao mesmo tempo que disputa essa 8ª vaga, pode terminar no meio da tabela. Foi uma temporada muito delicada, muito complicada, né? Que começou justamente assim, né? Com o time eliminado na pré-Libertadores, tentando mudar a filosofia, a coisa não acontecendo, trazendo grandes nomes, né? Como o próprio Luan, e sem render, o jeito de jogar não funcionando, quase não classifica no Campeonato Paulista. Chega até a final, perde para o rival, começa o brasileiro com o Diego Coelho, a coisa não funciona, enfim. Começa com o Thiago Nunes, depois o Diego Coelho e a coisa não acontece. Até que o Mancini recupera o time. E por isso que eu não consigo concordar com quem pensa que o Mancini tem que ser mandado embora e tudo mais. Eu acho que ele precisa de mais recursos, né? O elenco do Corinthians, ele deixa muito a desejar. E aí você precisa de uma reformulação. Falando nisso, o dia foi de uma notícia, de certa forma, impactante, né? Porque o goleiro Walter, que é muito pedido pelos torcedores para entrar no lugar do Cássio, o que eu até... claro, respeito, mas não concordo muito. Acho que o Cássio toma alguns gols defensáveis e tudo mais, mas não acho que a torcida, parte da torcida, está pegando muito no pé do Cássio por alguns lances até de diferentes interpretações, né? Por exemplo, muita gente acha que o gol do Santos é por uma falha do Cássio. Para mim ele fez uma defesaça e a defesa ficou assistindo, né? Já falei sobre isso no vídeo anterior. Mas o fato é que, para mim, eu acho o Walter um goleiraço e acho até que ele poderia merecer uma sequência, mas não acho que seja assim um absurdo o Cássio ser o titular do Corinthians hoje. Agora, entendo, né? Entendo o Walter querer seguir sua vida, né? O cara que está desde 2013 no Corinthians, reserva do Cássio, e que mesmo quando entra dando conta do recado, nunca tem uma chance. Mas é difícil você concorrer com um ídolo, né? E um cara que ainda assim, apesar de algumas falhas, é um grande goleiro como é o Cássio. Só que a proposta é do Cuiabá. O Cuiabá que subiu recentemente, né, vai disputar a Série A em 2021 e quer contar com um goleiro um pouco mais afirmado, mais experiente, como o caso do Walter. Só que o pedido é por empréstimo. Será que o Corinthians vai ceder? O Walter tem contrato com o Corinthians até o fim desse ano. E aí não tá definido ainda se o Cuiabá vai ter uma opção de compra, se vão estabelecer uma opção de compra ao final desse contrato, se o Corinthians vai renovar, por exemplo, isso é muito comum, por mais um ano, mais 2 anos, para poder emprestar esse um ano para o Cuiabá e depois ele retornar. Os moldes da negociação ainda não estão resolvidos, mas o fato é que o Cuiabá procurou o Corinthians para obter o Walter aí por 1 ano. E... claro, né, depende do Corinthians liberar, mas depende muito da vontade do jogador também. Se ele entender que vai jogar, que vai ser uma temporada interessante para ele poder aparecer, a coisa pode acontecer. Inclusive, nos bastidores já se fala que o negócio está muito perto de ser fechado. Então, nos próximos dias a gente pode ter uma novidade, justamente o Walter, que é muito pedido pela torcida. E aí vai ficar a dúvida de quem vai ser o goleiro reserva imediato, né? Porque você tem o Cássio, e aí você tem o Kaique França, que inclusive disputou o último jogo, não sei se vocês vão lembrar daquele título de 2017 do Carille. O Cássio não pôde jogar a última partida e quem jogou foi o Kaique.
e lá o Corinthians acabou se sagrando campeão brasileiro, isso em 2017. O Kaique foi emprestado para o Oeste, está de volta. Tem os jovens aí, o Guilherme Castellani, que tem 21 anos, e o Matheus Donelli, que se fala muito bem, apenas 18 anos. Desses três, obviamente haverá uma hierarquia, né? Imagino que o Kaique seja inicialmente o reserva imediato, mas pode haver uma concorrência. Isso a gente está falando na possibilidade do Walter ser negociado, que no momento é uma tendência. A quinta-feira foi de protestos em frente ao CT Joaquim Grava, né, com faixas colocadas lá por torcedores que ainda não, sem atribuições, né, a gente não sabe qual torcida organizada, se é que foi alguma torcida organizada que colocou as faixas, mas de frases, aquelas frases, né, respeitem a nossa história, vamos jogar mais, muito dinheiro, pouco futebol, aquela coisa toda, porque o que faltou realmente contra o Santos, além da bola, foi uma entrega um pouco maior, foi uma vontade um pouco maior, né? A gente falou muito no gol do Santos de uma apatia completa da defesa. Em vários momentos o time deu muita liberdade para a equipe do Santos, mesmo o Santos sem jogar um futebol brilhante, conseguiu vencer e poderia ter feito mais. O Corinthians não agrediu o gol do João Paulo, foi um dos piores jogos, talvez o pior jogo da era Mancini, uma partida lamentável e no que diz respeito a isso também, né? De entrega, de vontade, de posicionamento, enfim, parecia que o Corinthians não estava disputando um jogo decisivo como estava, né? Precisava ganhar de um inimigo direto para tentar chegar na Libertadores. Então a torcida está na bronca, é óbvio, e o presidente do Duílio Monteiro Alves vai ter trabalho para reformular esse elenco, vai ter que trocar algumas peças, porque não dá para ser competitivo com o atual elenco do Corinthians e ainda mais pagando uma folha de 12 milhões de reais. É muito incongruente você ver o valor que o Corinthians paga por mês e ter o elenco à disposição que o Mancini tem para colocar em campo. Não dá, as coisas não combinam. Falando em dificuldades de elenco, o Gabriel sentiu dores musculares, né, e já entrou como dúvida aí para o jogo contra o Vasco da Gama no fim de semana. Que, claro, o Corinthians ainda tem uma mera esperança de chegar na Libertadores, mas vai precisar vencer o Vasco e o Inter nessas duas últimas rodadas e ainda contar com tropeços do Atlético Paranaense, do Bragantino e do Santos, né, que não pode somar mais do que 2 pontos nesses 2 últimos jogos. Ou seja, é bem difícil, mas é claro que até o final o Corinthians vai tentar e não vai poder, talvez, né, contar com o Gabriel, que sentiu dores. O Xavier, se for o caso, vai ser o reserva imediato. A boa notícia é que pode ser que o Casares comece como titular, já que ele entrou apenas no decorrer da partida, visivelmente sem ritmo de jogo ainda, ficou boa parte lesionado. O Wagner Mancini começou com o Arauz no jogo contra o Santos e a tendência é que o Casares comece desde o início e o Fagner está de volta, né? Que talvez seja a grande notícia, porque realmente o Michel Macedo, a qualidade cai muito, né, quando você não tem um jogador como o Fagner para poder contar ali na lateral direito. Porque o Fagner não é só um lateral, né? Ele é um cara aguerrido, ele é um cara que contagia o time, ele é um cara que chega muito bem à frente, é um cara que marca, um cara que dá carrinho, é um cara que envolve o time dentro dessa questão que faltou muito ao Corinthians no jogo contra o Santos, que foi essa entrega mais positiva e encarar o jogo do tamanho que ele tinha. Um clássico e que valia uma vaga na Libertadores. Os caras que entraram em campo pareciam ter esquecido disso. Então, restam 2 partidas para o Corinthians tentar se despedir do campeonato dessa temporada de uma forma um pouco mais positiva, porque, por enquanto, a sensação é essa, de uma frustração tremenda e de uma melancolia, de um fim de festa terrível que está vivendo o Corinthians em 2020/2021. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Walter tem que ir embora, o Corinthians vai beliscar essa vaga ainda, o que vocês acharam dos protestos. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!